Bom dia, pessoal. Boa noite, né? Boa tarde, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas eu hoje estou empolgado com esse assunto. Hoje nós vamos falar dos tipos de interpretação. Então eu vou procurar ser um pouco mais rápido, porque tem muito assunto a ser abordado. Então, nós vamos fazer o seguinte, combinar, né? Se você tiver dúvida, coloca aí nos comentários a sua dúvida, tá bom? Já de cara, que é pra gente não ter dúvida. Então hoje a gente vai ver os tipos de interpretação, tá bom? Que são os mais correntes, não são todos, né? Existem variações, mas esses são o que abrange a maioria dos intérpretes do Apocalipse, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Você que está chegando agora, né? Seja bem-vindo e espero que você goste do vídeo. E você que está acompanhando a aula também, espero que você goste do vídeo. Então, hoje é a interpretação dos livros, da maneira com que se interpreta o livro de Apocalipse. É fundamental. Por que eu estou gastando o tempo nisso aí? Porque sem isso você fica perdido. Você acha que é tudo figura de linguagem, acha que não tem tempo, não tem cronologia. É o que acontece da maioria, que a maioria das pessoas ficam confusas. Eu peço desculpa a vocês, mas tem um colégio em frente aqui e as crianças gritam bastante, então não repare. Eu pediria a você, por favor, esse vídeo deu um trabalho, está dando um trabalho para ser feito muito grande. Foram mais de 20 horas de trabalho, gente. Eu peço a vocês, esse vídeo é de graça, mas eu peço a vocês, por favor, reconheçam o meu trabalho, o meu empenho, eu tenho alegria em fazer isso para vocês, tá? Mas eu preciso que você dê o seu like se você gostou. Veja o vídeo, gostou, dá o like. Porque isso ajuda muito, porque o YouTube entende que o assunto é relevante e recomenda o vídeo para mais pessoas, para que eles possam, pessoas que têm o mesmo interesse, possam também ver o vídeo, tá bom? Eu te agradeço. Você compartilha nas suas redes sociais o link do vídeo, tá? Não compartilhe o vídeo puro. Compartilhe o link, porque a pessoa que vai receber só um vídeo, por exemplo, no WhatsApp, e não tiver o link, ela não acessa o YouTube, ela só vê o vídeo. E isso, a pessoa não consegue mais seguir a sequência do estudo, tá bom? Agora ainda tem mais uma lixadeira aí, tá? Por favor, se você não é inscrito, se inscreve, para você poder receber todos os anúncios dos vídeos que nós vamos fazer ao longo dessa série, ao longo desse estudo e de outros estudos também, tá bom? Se inscreve, tá? E tem lá o sininho, você coloca lá em todos, para receber todas as notificações, tá bom? E deixa o teu comentário, gostei, não gostei, queria que você revesse isso, tive dúvida nisso, coloca aí, isso ajuda bastante a gente, tá bom? Hoje você vai ver que o vídeo é realmente trabalhoso, tá legal? Então, por favor, peço a você que você preste bastante atenção, tá legal? Uma coisa que eu vou falar já, independente, né, do que seja, eu estou colocando os links, tá, do que a gente vem estudar, eu estou colocando os links dos vídeos anteriores na descrição do vídeo. Então você pode, se você não viu, pode ver também, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer um resuminho da aula, primeira aula de introdução. O que nós estudamos lá? Que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, que foi escrito na ilha de Patmos, que foi escrito entre os anos 90 e 95, que foi escrito também num período de intensa perseguição, tá bom? Muito importante isso.
né, você conseguir ter esse histórico, porque isso é importante. A data é importante, o que estava acontecendo, para você ter o pano de fundo, tá? Então, aqui em cima, na aula de introdução, lá no cantinho esquerdo e direito, você está vendo o vídeo, está no cantinho direito, tá a aula lá e vai estar o link também. Você clica lá para ir para o vídeo, assiste lá. Se você não assistiu, para o vídeo aqui, assiste lá, depois tu volta, tá bom? Então, para aqueles que já conhecem o assunto, já estão craque, então vamos continuar. O que nós vamos falar nessa aula de hoje? Veja bem, nós vamos... Quais são os assuntos? Entender quais são as principais correntes de interpretação do livro de Apocalipse. Existem 4 principais. Temos que escolher uma delas para seguir, né? Porque senão já fica difícil em algumas. Se não tivermos uma escolha correta, uma análise bem feita, nós vamos ter dificuldade. Nós vamos analisar, dentro do ponto de vista e dos argumentos que eu der, qual é a visão que eu acho mais correta. E vou fazer isso contigo. Espero que você concorde comigo, tá bom? Se você não concordar, bota aí, não concordei, acho que é a visão tal, queria um detalhamento dessa outra visão, tá bom? Já estou dando spoiler aí do que vai acontecer na frente. E escolher qual é o tipo de interpretação que nós vamos usar, tá bom? Esse é o assunto desse vídeo. Quais são as 4 principais interpretações do livro do Apocalipse? A preterista, que eu coloquei aqui como um relógio andando para trás. A futurista, que eu coloquei como uma bolha metálica, né? Relógio andando para frente. A historicista, que é um globo com um relógio. E a idealista, que é 2 pessoas conversando, né? Uma falando de um dragão e a outra pensando na igreja. Quer dizer, é uma coisa que precisa correlação, tá bom? Essas são as 4 principais visões, ou tipos de interpretação. Vamos começar então pela preterista. O que é a descrição preterista? Descrição sumária, resuminho, não é resuminho, é a descrição sumária, tá? Para você poder começar a entender, né, o que foi feito. Então vamos lá, vamos nessa aí para podermos seguir, né? Eu estou olhando aqui parei aqui porque eu tive que ler aqui o roteirinho da aula para a gente poder avaliar isso direitinho, tá bom? É um roteiro grande, tá? É bastante coisa. Então vamos lá. Nós, na visão preterista, temos a seguinte descrição, né? A interpretação preterista do livro de Apocalipse é uma abordagem que sugere que todos os eventos descritos neste livro do Apocalipse já foram cumpridos em grande parte durante o período em que o livro foi escrito. Ou seja, a visão é quase tudo que está no Apocalipse já se cumpriu. Lá nos primeiros séculos, segundo século da igreja, tá bom? Essa é a descrição sumária. Vamos ver lá o contexto, os tópicos, né, desta visão, porque nós precisamos entender melhor. Vamos lá. Primeiro tópico, né? Eu estou lendo aqui, tá, gente? Vocês não desculpem aí, porque é muita coisa para gravar, falar assim de improviso. Contexto histórico. O preterismo enfatiza que a chave de entender o Apocalipse
tá? Está no contexto histórico do primeiro século, eu diria do segundo século também, especificamente no momento em que a carta foi escrita, ou seja, é uma visão para aquele momento, não se estende até nós, tá? Ou se estende é só uma interpretação, poucos assuntos. A interpretação considera que a perseguição e o poder de Roma como elementos cruciais para compreender as visões apocalípticas. Lembra lá na aula 1, que eu falei que a perseguição era muito importante? Essa interpretação dá muita ênfase à questão da perseguição, tá bom? Eventos cumpridos no passado. A interpretação preterista argumenta que muitas profecias apocalípticas foram cumpridas historicamente e são previsões de eventos futuros. É meio às vezes falta de consenso, porque ela sugere que a visão, do livro de Apocalipse foram cumpridas durante o período em que a carta foi escrita, principalmente durante o primeiro século, tá? E algumas profecias consideradas cumpridas pelos preteristas incluem, olha só, primeiro século já estava terminando, lembra que a data foi onde foi escrito, 90 a 95, por isso é importante a data, já estava terminando aquele primeiro século. Então, alguns eventos que são relacionados a essa visão são anteriores, tá? Eu vou falar aqui da destruição do Templo de Jerusalém, né? Vou falar aqui da queda de Babilônia, né? Que é interpretada como uma representação, Babilônia é interpretada como Roma, né? Falo da queda de Roma, isso aconteceu alguns séculos depois. Perseguição do Império Romano, né? A visão de perseguição lá do Apocalipse dos capítulos futuros estavam relacionados à perseguição daqueles primeiros séculos, porque o segundo, terceiro e quarto século foram séculos de muita perseguição contra os cristãos, tá? Muita mesmo. E aqui estava relacionada à perseguição de Domiciano e também a perseguição de Nero, que é um evento passado, anterior à profecia. Então, uma profecia de coisas que já foram cumpridas parece meio estranho, né? O número da besta, 666, são associados a figuras imperiais de Roma, como Nero, como Domiciano e outros tantos. Os eventos de juízo falam muito sobre o Templo de Jerusalém, que foi destruído em 70 depois de Cristo. Jerusalém se tornou inabitada pelos judeus no ano 133, eu acho, quando houve uma outra revolta e o imperador mandou tirar todos os judeus de Jerusalém, tá bom? Os dois profetas testemunhos de Jerusalém são interpretados simbolicamente, associados por algum preterista a figuras históricas que pregaram em Jerusalém antes da destruição. Não é focado, né? Não é o fulano de tal, não foi os fulano de tais. É uma interpretação meio vazia nesse ponto. Eventos imediatos para a comunidade original. Algumas profecias são vistas como eventos que ocorreriam imediatamente na comunidade original para quem foi escrito o Apocalipse, né? O das 7 igrejas, é isso aí, tá? Fornecendo orientação, consolo, né? Por causa da perseguição. Volto a dizer, a perseguição foi um evento importante no livro de Apocalipse, tá bom? É importante observar que diferentes preteristas podem ter interpretações variando, tá? Não são todos unânimes com relação a todas as coisas, não. Então, é isso. Isso é apenas o contexto histórico, ou eventos cumpridos no passado. Tá? Agora eu vou falar do público original. Desculpa aí, eu talvez criei um pouco de dissonância, né? Falei do contexto histórico, falei dos eventos cumpridos no passado,
Eu estou lendo aqui, gente, estou lendo aqui a lista. Público original, destaca-se público para a carta, para as pessoas a quem foi escrita a carta. Lembra? A carta foi enviada para 7 igrejas e depois para o mundo inteiro. Mas a princípio, o público original é o público para qual a carta foi enviada por João. Lembra? E Deus falou, não, Jesus falou, envia para 7 igrejas. É isso? Então é isso aí. O preterismo ressalta a importância de compreender como esse público original teria interpretado as visões apocalípticas, ou seja, eles continuam focados nos eventos que aconteceram logo depois que a carta foi escrita. Obviamente, se é uma profecia, está no futuro, não é uma profecia do passado, está no futuro, então o público deve ter interpretado como uma coisa imediata. A perseguição romana, quarto tópico aqui. É o sino da igreja agora católica que está aqui tocando, tá, gente? A perseguição é o domínio, a perseguição e o domínio romano são considerados um pano de fundo para a compreensão das profecias apocalípticas. E isso na interpretação preterista. Elementos simbólicos da bestas podem ser interpretados como representações de figuras ou sistemas associados ao poder do Império Romano. Vamos lá. Aplicação contextual. A abordagem preterista destaca a importância de aplicar mensagens do Apocalipse ao contexto original antes de extrair significados para o presente. Ou seja, ele cria aí, essa interpretação cria uma pequena dificuldade, que você precisa conhecer bem lá o passado antes de fazer uma extrapolação para o futuro. Porque eles focam que já a profecia já se cumpriu na maior parte. Tá? Argumenta-se que aplicar diretamente o contexto, né, da época pode levar à interpretação. Argumenta-se que aplicar diretamente ao contexto contemporâneo, ou seja, de hoje, pode levar a interpretações distorcidas. E, em parte, isso é verdade. Diferenças de interpretação. O preterista contrasta com outras abordagens do futurismo, que vê a grande parte dos eventos se cumprindo no futuro. É o contrário praticamente o contrário do futurismo. A ênfase está na compreensão das visões relevantes para os destinatários originais, ou seja, as pessoas que viveram naquele período de tempo, antes de serem extrapoladas para eventos futuros. Enfoque no cumprimento das profecias. O preterismo destaca profecias que, segundo essa visão, foram cumpridas com a queda de Babilônia, destruição do templo e eventos ligados à perseguição imperial. Tá bom? Então vamos fazer um resumo do preterismo. Ficou um pouco confuso, mas agora o resumo vai dar uma situada, tá bom? Estou parado aqui, gente. Vocês podem estar achando que está meio parado. É porque eu preciso ler. E como eu preciso ler, eu preciso de um dispositivo que não seja o computador em que eu estou gravando. Então estou lendo aqui no celular, só que meu celular está uma benção. Bom, resumo. O preterismo enfoca a interpretação das visões do Apocalipse à luz do contexto histórico do primeiro século. Ou seja, para você interpretar o Apocalipse, você precisa ser um bom historiador lá do primeiro século. Primeira grande dificuldade. Considerando os eventos como tendo ocorridos ou começado a se desenrolar naquele período. A abordagem visa proporcionar uma compreensão mais precisa das intenções originais da mensagem do Apocalipse. Ou seja, é uma interpretação que eu, particularmente, eu já vou dar meu spoiler também, eu particularmente não adoto porque envolve você conhecer muitas coisas. Muito conhecimento que
não é não é corrente, né? Vamos então a outra interpretação, tá? Eu falei do resumo aqui, né? Vou ler aqui o resumo. Em resumo, o preterismo enfoca a interpretação das visões de Apocalipse à luz do contexto histórico do primeiro século, considerando os eventos como tendo ocorrido ou começado a se desenrolar naquele período. Agora vamos falar do futurismo. O futurismo é outro tipo de interpretação que, na minha visão, é a mais corrente, né, dos evangelhos que eu conheço. A maioria dos evangelhos que eu conheço, quando fala de Apocalipse, de certa forma, desconhecendo ou não, ou conhecendo, fala de futurismo, né? O que o futurismo diz, né? Qual é a descrição? Os eventos descritos no Apocalipse foram preditos para se concretizarem num futuro distante, pelo menos do ponto de vista dos leitores originais. Então, o foco está nos eventos que ainda virão, incluindo tempos da tribulação e o do milênio. Tá bom? Nós vamos falar isso aos poucos, ao longo do curso, tá? É importante isso. Essa definição é muito importante. Agora também tem tópicos, né? Eventos futuros, tribulação, milênio, arrebatamento, ressurreição, juízo final, papéis de Israel e da igreja, cumprimento literal, tem mais aqui, mais 3, manifestação de Cristo e aplicação global e expectativa contínua. Vamos lá. Vamos também ler, tá bom? Eventos futuros. A interpretação futurista destaca que as visões apocalípticas se referem a eventos que ainda não ocorreram, a partir da perspectiva dos leitores originais, ou seja, está falando das pessoas dos últimos tempos. Podemos interpretar como nós, mais de 2.000 anos, quase 2.000 anos depois que a igreja foi fundada e começou a operar de fato. A visão futurista fala de uma tribulação futura. É o ponto central, e a expectativa do período de tribulação. Todo mundo já ouviu falar da tribulação, da grande tribulação, um tempo de angústia e sofrimento global que precederia os eventos futuros descritos no Apocalipse. Ela ressalta também o milênio. A interpretação futurista inclui a crença de um milênio, um período de 1000 anos mencionado em Apocalipse 20, durante o qual Cristo governaria a terra antes do juízo final. Então, na visão futurista, antes do juízo final, né, antes do julgamento final, haveria um período de 1000 anos. O arrebatamento. Muitos arrebatamentos, muitos futuristas creem que o arrebatamento, um evento chamado arrebatamento, onde os crentes seriam retirados da terra antes do início da tribulação. Quero ressaltar aqui que há alguma divergência entre os futuristas também. Alguns acham que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, outros no meio da tribulação e outros no final da tribulação, tá? Só para ficar contextualizado. Depois a gente comenta nesse assunto. Bota aí, eu quero saber, bota aí nos comentários, eu quero saber sobre essa questão do arrebatamento. Vai acontecer antes, durante a tribulação ou depois da tribulação? Ressurreições finais, né? Então, a visão futurista inclui a ressurreição dos mortos, julgamento final e a separação dos justos e dos ímpios, eventos que precedem o estabelecimento do reino de Deus. O juízo final é o considerado como parte integrante da narrativa futurista, no qual todos os indivíduos serão avaliados com base nas suas ações e crenças. Os futuristas também abordam perspectivas para Israel e para a igreja. Alguns futuristas veem uma distinção clara entre o papel de Israel e da igreja nas profecias, sugerindo
um papel futuro específico para a nação de Israel no cumprimento dessas profecias divinas. Eu vou comentar sobre isso quando nós formos tratar dessa questão das profecias futuras, sobre a diferença entre Igreja e Israel, né? Muitos falam das 70 semanas de Daniel. Eu aqui estou focado só no Apocalipse. Eu vou entrar em eventos correlatos só fazendo a ligação, tá bom? Isso eu vou falar no futuro. Outra coisa que os futuristas acreditam é que as palavras que estão na Bíblia vão acontecer literalmente, com exceção de alguns capítulos que são explicações simbólicas. A interpretação futurista muitas vezes adota a abordagem do cumprimento literal das profecias, não tem simbolismo, quase, só em alguns casos. Entendendo que as visões do Apocalipse descrevem eventos reais que acontecerão no futuro. Você vai ver que isso é diferente, já estou dando spoiler, da visão idealista. Surgimento, né, manifestações do anticristo. Já estou aqui no outro, né, manifestações do anticristo. Surgimento de uma figura conhecida como o anticristo, que é frequentemente associado a uma interpretação futurista, desempenhando um papel significativo nos eventos apocalípticos. Tá? A aplicação global da visão futurista muitas vezes é considerada como eventos descritos no Apocalipse tem uma aplicação global e cósmica. Não é só Israel, não é só a Europa, mas no mundo inteiro e no universo, afetando toda a humanidade e o cosmos. Também tem uma perspectiva contínua, ou seja, a interpretação futurista mantém uma expectativa contínua e crescente em relação aos eventos finais, enfatizando a relevância dessas profecias para as gerações futuras, ou seja, deixa sempre as pessoas, vai acontecer, ainda não aconteceu, vai acontecer, uma expectativa. Então, eu sei que às vezes pode parecer um pouco chato, né, eu falar assim, mas se você tiver dúvidas, pode perguntar. Eu vou colocar no grupo, então é importante que você entre no grupo, esteja ligado no grupo, o material deste vídeo. É um material extenso, tá, que tira muitas dúvidas. Pode até tirar algumas dúvidas com relação ao falar no vídeo, pode não ficar claro. O material tira dúvida, tá bom? Visão futurista, resumo, compilado. Um resumo é a interpretação futurista do Apocalipse, que enfoca a crença de que as visões apocalípticas ainda não se concretizaram e estão destinadas a ocorrer num evento futuro, distante, trazendo consigo eventos como a tribulação, o milênio, o arrebatamento e o juízo final. Tá bem? Gente, eu vou pedir 5 minutinhos não, 1 minutinho, que eu vou buscar um copo de água, porque a voz já está falhando. Só 1 minuto. Bom, voltei já. Obrigado aí pelo tempo. Então, agora nós vamos falar da maneira de interpretar pelo historicista. O que é o historicista? É um camarada que consegue relacionar os eventos do Apocalipse com a passagem do tempo, desde o ano 95 para frente. Né? Lembra que o período que eu comentei estava entre 90 e 95, porque que é importante? Porque você vai considerar as profecias do Apocalipse desta data aí, eu estou considerando 95,
né? E a gente não sabe o ano que foi escrito certinho, entre 90 e 95. Estou considerando 95 como a data de início dessas profecias, tá bom? Quando começa a narrativa bíblica, né? Efetivamente. Visão historicista, descrição sumária. A interpretação historicista do livro de Apocalipse sugere que as visões apocalípticas só um minuto aqui, gente. Quando a gente está gravando, acontece um monte de coisa, né? Acontece um monte de coisa. Então, a gente tem que se prevenir, mas eu realmente não preveni. Desculpa lá. Só um minutinho. Só um minuto, tá? Então vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto. Então, a visão historicista, ela escreve que os eventos do Apocalipse estão correlacionados à história, né? Estão relacionados à história. Então, desse ponto de vista mais... Estou aqui, me perdoem, eu me perdi aqui um pouco no centro, né? Estou voltando, né? Estou aqui, agora estou aqui de novo. Então vamos lá, resumo, até a volta de Cristo. Então ele pega o contexto histórico, né? Todo o contexto histórico do ano 95 até agora, tá bom? Desculpa aí, que é um vídeo longo, então isso acontece. E exploro o que aconteceu nesse intervalo como base do que ainda vai acontecer. Então o historicismo, ele coloca os eventos do Apocalipse ao longo da história. Tem partes muito parecidas com o futurismo, tá bom? Mas a diferença é que aceita os eventos como correlacionados à história. É difícil, né? Às vezes é difícil. Equipamento às vezes é importante, tá, gente? Estou aqui com dificuldade por conta de equipamento. Vamos lá. Descrição. Agora vamos aos tópicos abordados. Cronologia histórica. A interpretação historicista vê o Apocalipse como um cronograma profético que traça eventos significativos ao longo da história, começando desde os primeiros séculos até o retorno de Cristo. Morte e ressurreição de Jesus. O início do Apocalipse é frequentemente associado à morte e ressurreição de Jesus Cristo, marcando o início da era cristã. Eu volto a dizer, para mim o Apocalipse vale a partir do ano 95. Sucessão de eventos históricos. Os eventos descritos no Apocalipse são interpretados como uma sucessão de eventos históricos, ou seja, o Apocalipse é cronológico, ele é sequencial.
não para, volta, não, é sequencial, com exceção de alguns capítulos no meio, que são exemplos, vamos dizer assim, capítulos para explicar coisas que estão, detalhar coisas que ainda vão acontecer, mas não, aí nesse caso são eventos simbólicos. Os eventos descritos no Apocalipse são interpretados como uma sucessão de eventos históricos, já falei isso, que se desdobram ao longo dos séculos, oferecendo uma perspectiva profética à história da Igreja. Presta atenção, Apocalipse é focado na Igreja. Sinais dos tempos. A interpretação historicista sugere que é possível identificar sinais dos tempos. Nós falamos sobre isso o tempo todo, ao correlacionar eventos mundiais com as profecias do Apocalipse, o que é mais ou menos coerente, o que a maioria das pessoas fala. O Império Romano ia além. Muitos historicistas veem o Império Romano como uma figura significativa nas profecias do Apocalipse. E na interpretação se estende para incluir outros eventos e impérios ao longo dos séculos. Vou fazer aqui um spoiler e um adendo, que muitos futuristas acreditam que o que vai acontecer no futuro, na verdade, está relacionado com o Império Romano, não como um império em si, mas como descendência, ou seja, os países que formaram parte do Império, a maneira de governar do Império. Isso existe uma correlação entre os futuristas. A Reforma Protestante. Algumas interpretações historicistas destacam que a Reforma Protestante do século XVI como um evento significativo das profecias do Apocalipse, identificando figuras como o papado, como representação de poderes antagônicos à verdadeira fé. A isso nós vamos ver também correlações às cartas de Tessalonicenses, a carta de Timóteo, que também fazem menção a isso. Desdobramento contínuo. A interpretação historicista não vê o Apocalipse como limitado a um único período específico, mas como um livro que continua a se desdobrar ao longo do tempo, abrangendo eventos em diferentes épocas. Ou seja, não é um período fechado, é ao longo da história. Relação com o presente. Os historicistas veem uma aplicação contínua e relevância das profecias do Apocalipse para o presente, acreditando que o livro presente ao longo de todos os séculos, acreditando que o livro fornece uma compreensão profunda dos eventos atuais e dos futuros. Identificação de figuras e instituição. Essa interpretação muitas vezes envolve identificação de figuras e instituições ao longo da história, que correspondem aos símbolos e imagens do Apocalipse. Lembra que eu falei para vocês que tem um pedaço do Apocalipse que é explicação de explicações? Nesse pedaço são símbolos e tipos correlacionados ao eventos, ou às instituições, ao poderes, a forma de governo, a religiões, que vão se desenrolar. Retorno de Cristo e juízo final. A interpretação historicista combina com o retorno de Cristo e o juízo final, marcando o fim, aqui já estou no outro, marcando o fim da sequência profética descrita no Apocalipse, ou seja, termina com o juízo final. Aplicação universal, ou seja, os historicistas acreditam que o Apocalipse tem uma aplicação universal, proporcionando uma compreensão abrangente dos eventos mundiais ao longo da história, ou seja, não está focada só nos judeus, não está focada só nos europeus, está focada no mundo inteiro, nos chineses, nos japoneses, nos filipinos e assim vai. Está nos brasileiros, e nem existia o Brasil ainda. Resumo do historicismo. Em resumo, a interpretação historicista do Apocalipse busca correlacionar as visões do Apocalipse com eventos históricos específicos, proporcionando uma narrativa contínua que se estende desde os primórdios da era cristã até o retorno futuro de Jesus Cristo. Então, é uma interpretação contínua, tá bom?
Vamos falar agora do idealista. Descrição sumária, né? A interpretação idealista do livro de Apocalipse sugere que as visões apocalípticas não estão vinculadas a eventos específicos na história, mas expressam princípios atemporais. Simples atemporais e simbólicos, ou seja, é algo que você não tem datas, nem fatos, nem pessoas relevantes. É simplesmente simbólico e alegórico. Vamos explorar detalhadamente os princípios dessa interpretação, tá certo? Quais são os tópicos abordados? O simbolismo atemporal. A interpretação, estou lendo da gente, estou lendo aqui, então pode não ficar muito claro. Se não ficar claro, bota aí, não ficou claro, quero mais esclarecimento, e eu vou, se for necessário fazer um vídeo para explicar, eu farei. Simbolismo atemporal. A interpretação idealista destaca que o Apocalipse é mais simbólico e atemporal, representando princípios espirituais e eternos em vez de eventos históricos específicos. Isso cria uma dificuldade, porque toda profecia tem um objeto, um público, tem um objetivo, tá? E tem marcos, são marcos temporais. Toda a Bíblia tem, todas as profecias têm um objetivo, ou seja, público objetivo, público objeto, um objetivo para descrito na profecia, ou mais objetivos, e marcos para que a pessoa possa se arrepender e voltar. Então, isso é uma dificuldade da interpretação. Tá bom? Eu não troquei aqui no eu estou fazendo aqui, eu comecei com idealista, no próximo eu não troquei. Continua, aqui não é historicista não, aqui é idealista, tá? Então, simbolismo atemporal, conflito do bem e do mal, em vez de uma narrativa histórica, o Apocalipse é entendido como uma representação simbólica do conflito eterno entre o bem e o mal, luz e trevas. Princípios espirituais. Os símbolos e imagens do Apocalipse são interpretados como representação de princípios espirituais, como a vitória de Cristo sobre as forças do mal e a esperança na redenção. Realidades celestiais. A interpretação idealista destaca a ênfase nas realidades celestiais e espirituais, em oposição a uma abordagem literal dos eventos terrenos. Relevância contínua. A mensagem do Apocalipse são consideradas relevantes em todas as eras, oferecendo uma orientação espiritual e encorajamento aos crentes em diferentes contextos bíblicos. Alegoria e símbolos. Interpretação idealista enfatiza o uso de alegorias e símbolos como meios pelos quais verdades espirituais são mais profundas são comunicadas. Não limitada a uma época específica, ao contrário das abordagens historicistas, a interpretação idealista não vincula visões apocalípticas a eventos específicos em uma era particular. Cristo como principal protagonista. Cristo como principal protagonista. Cristo é frequentemente visto como principal protagonista nas visões apocalípticas, representando a vitória do Reino de Deus sobre as forças contrárias. Juízo e restaurações simbólicas. Os eventos como juízo e restauração não são interpretados simbolicamente, tá? Representando conceitos espirituais mais amplos, né? Eventos como juízo e restauração são interpretados simbolicamente, não representando conceitos espirituais mais amplos, como a vindicação dos justos e a derrota do mal. Aplicação comunitária. A interpretação idealista incentiva uma aplicação pessoal e comunitária nas mensagens do Apocalipse, buscando sua relevância nos eventos diários dos crentes.
Então, assim, não vou dar não vou fazer uma análise agora, mas vou dar um spoiler, né? E parece muito vago. É o tipo de modelo que eu não adoto, tá? Já vou dizendo que não adoto, porque fica tudo muito vago. É a vontade da interpretação de cada um. Isso é um fator que gera muita confusão, por isso que muitas pessoas ficam confusas, tá certo? Resumo. Em resumo, a interpretação idealista enfoca em princípios atemporais e simbólicos, presentes no Apocalipse, destacando mensagens espirituais universais, transcendendo interpretações vinculadas a eventos históricos específicos. Esse modelo é muito complicado para mim, tá? Então vamos lá. Então aqui temos 4 interpretações e queremos saber agora qual delas deveremos usar, né? Porque precisamos adotar uma delas, né? Qual delas? Qual delas nós usamos para abrir o rolo com os 7 selos e transformar num livro aberto, uma revelação mais clara, né? Isso nós vamos ver aí para frente. Volto a pedir de novo, gente, por favor, lembre, eu peço a vocês, como uma retribuição do esforço, da dificuldade, são mais de 20 horas de trabalho para produzir um vídeo, e você vê que acontecem coisas no meio do vídeo que são fortuitas, né? Então, por favor, se você gostou, deixe o seu like, se você não gostou, deixe o seu dislike, mas explica por que você deu o seu dislike. Se você gostou, dá o seu like, compartilha com outras pessoas da sua rede social. Compartilha o link, tá, gente? O link, tá? Porque o link é muito importante. Você vai receber o link do vídeo, então você compartilha o link para que as pessoas entrem no YouTube, possam ver o vídeo e depois possam acompanhar a sequência dos outros vídeos, senão fica um vídeo solto no ar, né? Isso é uma sequência de vídeos explicando o Apocalipse. Se você não é inscrito, se inscreva, né, por favor, e deixe os seus comentários. Faça isso também por mim. Quando você dá o seu like, compartilha, inscreve, deixe seus comentários, você está me ajudando, está ajudando que essa mensagem chegue para mais pessoas, tá bom? Agora aqui temos um quadro bastante interessante que eu tirei do Voltemos ao Evangelho, é um site, botei até aqui embaixo no canto inferior direito, quem está vendo o vídeo, para você, eu vou até botar esse link também na descrição para poder você buscar lá. Muita coisa foi tirada de lá, tá, gente? Muitas coisas eu acrescentei, outras mas a base, o cerne foi tirado de lá. Então dei uma força aí para o Voltando ao Evangelho. 4 modos de ler o Apocalipse. Aqui é uma interpretação no tempo, tá? A morte de Jesus Cristo foi apresentada pela cruz, depois o momento em que foi escrito no final do 1º século, tá? E até o retorno de Jesus, tá? Então, você vê que a preterista fica na primeira linha, só no início, só nos primeiros séculos da igreja. A futurista só no futuro, né? A historicista acompanha toda a história da igreja. E a idealista não tem correlação de tempo, não tem correlação de nada, tá bom? Então é um resumo gráfico muito bom que eu achei e que eu resolvi postar. Agora, tem uma coisa que demorou bastante tempo para fazer esse vídeo, que foi uma pesquisa extensa de fatos que aconteceram para a gente poder usá-los. Pelo momento não temos conhecimento suficiente, não que eu não tenha, mas vocês ainda não têm conhecimento suficiente para eu poder começar a abordar outros tópicos. Então o que eu fiz?
peguei os Cavaleiros do Apocalipse e usei eles como referência histórica. Será que, a pergunta foi, será que aconteceram tantas guerras? Quantas guerras aconteceram nesse período de 95 DC até hoje? Quantas fomes aconteceram de 95 DC até hoje? Certo? Quantas pestes aconteceram de 95 até hoje? Isso foi um trabalho extenso, que deu muito trabalho. Isso está tudo descrito no texto que eu vou colocar no grupo, tá bom? Então você entra no grupo para poder pegar lá o resumo dessa aula. São quase 100, 80 páginas, então é bastante coisa. Então eu fiz o estudo e fiz um resuminho, né? Estimativa de mortos pelos flagelos dos Apocalipse, dos Cavaleiros do Apocalipse. 2 cavaleiros, né? Tá, cavaleiro. Fazendo-se a estimativa, temos por guerras. Quantas guerras teve de lá para cá? Isso não foi exaustivo, tá, gente? Foi um apanhado. Eu consegui juntar informações de 182 guerras. Algumas, com licença. Algumas guerras grandes, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, outras guerras menores, como guerras mais tribais. Mas foram 182 guerras. Tem muito mais, tá? Tem muito mais, mas isso foi só um apanhado. Em que eu estimo, né, por baixo, tendo morrido 100 milhões de pessoas. Fome, eventos de fome, também do mesmo jeito, não são exaustivos, são os eventos mais relevantes. 26, tá? Onde eu estimo que morreram mais de 150 milhões de pessoas. E pestes, epidemias, pandemias e outras endemias. Foram contadas 8 grandes, né? Fora o resto que aconteceu que não tem registro histórico. Então, uma estimativa entre 130 e 260 milhões de pessoas. Ou seja, fazendo um apanhado disso tudo, existe uma faixa mal estimada, ou estimada de maneira bem fraca, não é perfeita, entre 280 e 410 milhões de pessoas morreram ao longo dos séculos por guerras, fomes e pestes. Isso é um evento importante, isso é um marco importante, porque vai ser base para a nossa análise, tá bom? Adotando os dados anteriores como premissas, como premissa real, né? Ou seja, está mal estimado, mas é o mínimo, né? A interpretação preterista é inconsistente, pois o Apocalipse já teria acontecido, ou seja, no primeiro século não abrangeria todos os outros eventos que aconteceram no século seguinte. E também, né, onde nós estaríamos? No milênio, Jesus teria voltado, Jerusalém já desceu, então fica um pouco vazio, né? A interpretação futurista falha, pois os cavaleiros do Apocalipse ainda não teriam sido soltos, ou seja, tudo isso que aconteceu não é nada perto do que vai acontecer. Também acho um pouco falho esse ponto. A interpretação historicista considera os fatos informados, ou seja, é a única que olha para os fatos e diz realmente os cavaleiros do Apocalipse já estão soltos. Spoiler, depois a gente vai falar sobre isso. A interpretação idealista é fora de sintonia com a visão profética bíblica, que eu já falei. Uma visão profética precisa ter um público, precisa ter um foco, o que é a profecia, né, e precisa ter marcos. Essa interpretação é totalmente solta e depende de cada um. A interpretação é fora de sintonia com a visão profética bíblica, pois não apresenta provas da profecia. Tá bom? O que leva a gente, né, a escolher a interpretação historicista, porque parece ser mais coerente. Vocês vão ver que ela é mais coerente ao longo do estudo, mas eu tive que usar fatos mais simples
para poder fazer uma correlação e escolher, tá bom? Então nós vamos usar as seguintes bases da interpretação historicista. O livro tem uma descrição temporal em sequência, ou seja, começa lá com a apresentação de Jesus a João, carta da igreja, depois vai, né, para os fatos que vão acontecendo ao longo dos séculos. Então não precisa ficar preocupado se aconteceu antes ou depois, se aconteceu aqui, ali. Não, é temporal. Você vai lendo como se fosse um livro, uma narrativa. A interpretação é literal na maior parte do livro, né? Não tem figuras, que uma taça pode ser isto, pode... Não, está lá escrito que a taça é isso aqui é isso aqui. É explícito. Do capítulo 10 ao capítulo 14, há figuras explicativas. É como se Deus parasse de revelar, sequencialmente explicasse para João cada evento significativo ao longo da história, para que a gente possa também se entender, né? Os eventos vêm ocorrendo desde o século 95. Então, não é antes e não é depois, é 95 para frente, tá bom? Bom, importantíssimo, grupo do WhatsApp, está aqui à direita superior do vídeo, está o QR Code do grupo do WhatsApp. Entre lá, porque lá é onde eu boto material, lá onde eu faço as pesquisas, tá bom? No lado direito, do lado esquerdo, tem o QR Code que é o do meu WhatsApp, né? Aqui na pesquisa do grupo do WhatsApp, pesquisa do grupo, tem também o link do grupo, tá? Está explicando que o material impresso vai ter lá, o contato com o professor tem no link do professor. Você pode mandar mensagem para mim, eu vou ler e vou ficar muito feliz, tá bom? Escreva nos comentários para saber que você chegou até aqui. Gostaria de conhecer mais sobre a interpretação idealista. Fazer uma pesquisa mais ampla, um outro vídeo, né, para explicar a visão idealista. Que para mim é totalmente fora do contexto. Mas se você quiser, bota aí que eu vou fazer a pesquisa. Volto a dizer, se você gostou do vídeo, se você acha que o meu trabalho valeu a pena para você, dá o seu like, não esquece de dar o like, é muito importante. O YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele faz a propaganda para mais pessoas verem o vídeo. Compartilhe na sua rede social o link do vídeo. Que o link, além de você não gastar a memória sua, não gastar a memória do outro, você faz com que o outro possa também se inscrever e continuar entendendo, né, os vídeos, recebendo os vídeos à medida que eles forem postados. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, muito importante, se inscreve no canal, gente, não te custa nada, é só passar o tempo e botar lá inscrever está lá do lado direito, embaixo no vídeo tem lá inscrever-se, clica lá no inscrever, tá bom? É muito importante você se inscrever no canal, tá legal? E ajuda bastante, tá bom? E bota o sininho em todos para receber todas as notificações e deixa os seus comentários, se gostou, não gostou, se você achou que ficou muito longo, se você achou que ficou muito tumultuado. Eu não vou editar esse vídeo, não vou, porque ele é muito importante que ele saia no tempo certo. Se você quiser um vídeo editado, coloca aí nos comentários. Eu de repente faço um outro vídeo editado com os cortes para não sair, faço as correções e editado para não saírem os eventos que aconteceram, né? Tá? Bom, muito obrigado por ter assistido até agora e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço, muito obrigado.